Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de artes. Eu sou a professora Arlene Azulay e vou acompanhá-los nesta aula. Vamos ver o que temos de conteúdo hoje? A nossa aula é 14 e hoje nós vamos ter revisão e avaliação da segunda unidade. E agora fiquem atentos que vamos dar início à nossa aula. Então, estamos iniciando a primeira revisão e vamos revisitar todos os conteúdos abordados na segunda unidade. Então, vamos verificar o que vamos ver nesta aula. Então, vamos primeiramente rever as produções artísticas de caráter polêmico na contemporaneidade local, nacional e global, sua repercussão, os argumentos e opiniões constituídas e os espaços para a formulação, negociação e sustentação de posicionamento crítico. Então, na contemporaneidade, ou seja, nos dias atuais, diversas produções artísticas assumem o caráter polêmico ao abordar temas sensíveis, desafiar padrões culturais ou provocar discussões sobre questões sociais, políticas e éticas. Essas obras, sejam elas locais, nacionais ou globais, geram repercussão significativa, dividindo opiniões e abrindo espaços para a formulação, negociação e sustentação de posicionamento crítico. Nesta aula, nós vamos abordar sobre as danças urbanas e o grafite e suas polêmicas e projetos de inclusão. Então, a arte polêmica, ela reflete o dinamismo da sociedade contemporânea, questionando normas estabelecidas, incentivando o público a pensar criticamente. O desafio está em equilibrar liberdade de expressão e respeito aos valores culturais, promovendo um diálogo enriquecedor sobre o papel da arte na construção de novas perspectivas. E vamos dar alguns exemplos dessa arte polêmica na contemporaneidade. Primeiramente, vamos rever o trap e o rap com letras explícitas ou agressivas. Eles são acusados de incentivar a violência, mas também são tidos como reflexo da realidade social de muitos jovens. Ou seja, muitos jovens vivem em periferias e muitas vezes vivem a violência daquela comunidade. Então, através das músicas, do rap, da dança, eles transmitem o seu cotidiano, certo? Então, outra polêmica são as culturas afro-brasileiras ou de matriz africana, por exemplo, o candomblé. Elas enfrentam intolerância religiosa, mesmo sendo parte essencial da identidade e resistência cultural negra. Ora, vocês sabem que os africanos chegaram ao Brasil e trouxeram toda a sua bagagem cultural, as suas tradições, suas danças, suas músicas e também sua religião. Então, isso gera alguns preconceitos em outras religiões até os dias atuais. Nós também temos o funk carioca e suas coreografias ousadas, acusado por muitos de hipersexualizar os jovens, especialmente as mulheres, mas também defendido como expressão legítima das periferias. Então, como já falei, alguns jovens vivem em periferias, em comunidades, violência, e também eles mostram, através da música e da dança, o seu cotidiano, o que eles vivem na comunidade. Nós também temos o passinho,
E danças de rua, às vezes são vistos como preconceito por associarem-se a espaços periféricos e à cultura negra, apesar de sua criatividade e impacto social. Também temos uma outra expressão, que é o drag e cultura LGBTQIA+, em danças e apresentações. Geram resistência em ambientes conservadores, apesar de serem formas autênticas de expressão identitária e resistência. Também nós temos grafite e pichação. O grafite é valorizado como arte urbana, mas pichação ainda é criminalizada, embora ambas sejam formas de expressão e denúncia social. Vamos falar agora sobre o hip hop. Como parte integrante da cultura hip hop, é uma expressão artística poderosa que reflete questões sociais, culturais e históricas. No entanto, ao longo do tempo, tem sido alvo de várias polêmicas. Vamos mostrar para vocês uma imagem, como vocês podem ver, de um concurso de break, que faz parte do movimento hip hop. Esses concursos acontecem no mundo inteiro, devido ao crescimento do hip hop. Então, isso gera controvérsias, certo? Relacionadas a essa dança hip hop. Primeiramente, a apropriação cultural. Uma das maiores polêmicas é a apropriação cultural, especialmente quando dançarinos de fora das comunidades negras ou latinas que foram as criadoras do hip hop adotam os estilos, roupas e movimentos sem reconhecer e respeitar suas origens. Isso gera debates sobre quem pode dançar hip hop e como fazê-lo de forma respeitosa e informada. Vamos falar um pouco agora sobre o grafite. O grafite é uma manifestação artística que acontece em espaços públicos. A produção é materializada em muros e paredes que compõem o ambiente urbano por meio de tintas em spray. Vamos mostrar, aqui ao meu lado, tem um grafite que foi pintado aqui nas paredes da cidade de Manaus. Então, aqui nós temos o grafite e a pichação. Então, o que vem ser o grafite e a pichação? São manifestações urbanas que frequentemente geram polêmicas, especialmente nos campos da arte, da política, da legalidade e da ocupação do espaço público. Legalidade e criminalização, ou seja, do grafite. Ele foi legalizado no Brasil desde 2009, quando a Lei 12.408 reconheceu o grafite como expressão artística, desde que autorizado pelo proprietário do local. Os grafiteiros expressam narrativas da cidade, questões diversas que atravessam a realidade social, propondo críticas e reflexões por meio das formas, cores e traços nos muros, junto a outras expressões artísticas. O grafite faz parte da cultura popular do hip hop, que traduz as vivências da rua por meio da arte. Apesar de ambos se expressarem visualmente nos muros das cidades, são geralmente percebidos de forma muito diferente pela sociedade. Apesar disso, grafiteiros ainda são, em alguns casos, tratados como vândalos por autoridades ou pela população, especialmente quando seus trabalhos são confundidos com pichações. Então, vamos ver o que é pichação. É considerado crime ambiental e é enquadrada como vandalismo, lei de crimes ambientais. Envolve o uso de escrita monocromática e rápida, geralmente em locais de difícil acesso, ou seja, prédios altos e monumentos. Vamos mostrar para vocês aqui uma pichação. Então, vamos falar grafite versus pichação. É arte ou vandalismo?
Então, o grafite é geralmente aceito como arte urbana, especialmente quando colorido, elaborado e autorizado. Pichação, por outro lado, é amplamente rejeitada, sendo vista como sujeira ou agressão visual. A linha entre arte e vandalismo é constantemente debatida. O que é arte para uns é crime para outros. A apropriação e elitização do grafite. Projetos de grafite patrocinados por marcas, governos e instituições culturais têm gerado críticas por higienizar a arte urbana, retirando seu caráter de crítica social. Grafiteiros consagrados são convidados para galerias, enquanto pichadores são presos. Essa incoerência é apontada como uma forma de exclusão social e racial. Apesar de ser marginalizada, a pichação é defendida por muitos como linguagem de protesto e afirmação identitária da juventude periférica. Vamos mostrar agora um grafite, certo? De um grafiteiro muito famoso. Aqui temos o impacto global das obras polêmicas de Banksy, ou seja, as obras de arte urbana desse artista são famosas por carregarem diversos questionamentos sobre a sociedade em que vivemos. Banksy, ele utiliza a arte de rua para provocar reflexões sobre guerra, capitalismo e desigualdade social. Essas obras exemplificam como a arte pode desafiar convenções e estimular o debate público. Vamos agora mostrar uma performance aqui da Marina Abramovic. A arte de Marina, ela não pode ser dissociada do público, que é convidado a participar e passa a ser parte vital do processo artístico. É quase uma autoria conjunta. Ela e a experiência do público formam a obra. Um não se sustenta sem o outro. Em 2010, a artista está presente no MoMA. A artista convida os visitantes a encará-la pelo tempo que desejavam em uma exposição silenciosa e estática. No total, ela ficou mais de 700 horas imóvel ao longo de 70 dias. Maior exposição de Marina Abramovic. Filas gigantescas se formaram para ver a artista. 850 mil pessoas passaram pela exposição, uma das maiores da história do MoMA. Ela mal comia, bebeu pouca água e suportou dores horríveis aos seus 63 anos, mais uma vez levando o seu corpo à combustão. Vamos agora falar de um outro assunto. Então, vamos falar sobre reconhecimento e produção de saberes dirigidos aos estereótipos e preconceitos presentes nas práticas corporais e artísticas. Então, nessas imagens aqui, o que chamou sua atenção? Quem está sendo representado, como e quem está ausente ou mal representado. Então, como vocês viram, nós vivemos em uma sociedade que impõe padrões de beleza, comportamento e identidade a todo momento. Esses padrões também se infiltram na arte, especialmente nas práticas corporais, como dança, teatro e performance. É preciso reconhecer que essas manifestações não são neutras, elas podem reforçar preconceitos ou combatê-los. A questão é: o que estamos escolhendo reproduzir? Estereótipos relacionados ao corpo, gênero, raça e classe ainda são comuns nas produções artísticas. Muitas vezes, apenas certos corpos são vistos como adequados para a dança ou o palco. Enquanto corpos acima do peso pretos, portadores de necessidades especiais, são excluídos ou caricaturados. Além disso, manifestações culturais não hegemônicas, como dança afro-brasileira ou indígenas, seguem sendo desvalorizadas em comparação com estilos europeu ou clássico. Vamos conceitar o que é estereótipo. O estereótipo é um atalho mental que molda a percepção do mundo e dos grupos sociais que nele existe de forma simplificada e generalizada.
eles são reproduzidos culturalmente, interferem grande parte das vezes inconscientemente nas relações sociais, produzindo uma crença rígida, às vezes exagerada, sobre um grupo de pessoas com características comuns, mas que também pode ser aplicada a cada indivíduo pertencente ao mesmo grupo. Vamos agora falar sobre tipos de estereótipos de gênero, religioso, ético, racial, etário, capacitista e estereótipo socioeconômico. Os homens não sabem cuidar de crianças, estereótipo de gênero. Os judeus são pessoas gananciosas, estereótipo religioso. Os quenianos são todos talentosos em corrida de rua, estereótipo ético ou racial. Os indígenas são preguiçosos e não gostam de trabalhar duro, estereótipo ético ou racial. Os idosos não conseguem aprender coisas novas, estereótipo etário. Os jovens são pessoas irresponsáveis e rebeldes, estereótipo etário. Os políticos são todos ladrões, estereótipo profissional. As pessoas portadoras de necessidades especiais são incapazes de fazer as coisas por si, estereótipo capacitista. Estereótipos de gênero, raça, corpo e classe estão presentes em muitas manifestações artísticas. A ideia do corpo ideal, magro, jovem, branco e ágil, ainda predomina espetáculos de dança e publicidade, excluindo corpos acima do peso, pretos, portadores de necessidade especial ou de outras expressões de identidade. Práticas corporais, artísticas como a dança, teatro e a performance sempre foram expressões ricas da cultura humana. Elas refletem emoções, histórias, identidades e formas de ver o mundo. No entanto, essas práticas também podem reproduzir estereótipos e preconceitos enraizados na sociedade, muitas vezes de forma invisível ou naturalidade. Às vezes, o preconceito acontece mesmo sem querer. Alguém pode repetir o que ouviu, outra pessoa sem pensar. Por isso é importante pensar antes de falar, entender que cada corpo é único e pode se expressar de muitos jeitos. Vamos falar agora sobre um balé clássico. Bem, o corpo ideal de uma bailarina clássica é magro, longínquo, sem curvas, com membros finos e alongados. Esse padrão é imposto pelo balé e é o que as empresas de balé exigem para que as bailarinas sejam profissionais. Vamos mostrar para vocês aqui um corpo de bailarina clássica. Então, o físico da bailarina, como vocês podem ver, é magro, certo? Longínquo, sem curvas. É privilegiado e preferido na maioria dos âmbitos ainda hoje. Pequenas mudanças estão acontecendo, mas mesmo assim é possível encontrar inúmeros casos de repressão. Vamos mostrar agora uma imagem de uma manifestação artística que é o maracatu. Como vocês estão vendo aqui, o maracatu é uma manifestação que acontece no Nordeste do Brasil. Assim como o maracatu, outras expressões como o jongo, a capoeira e um carimbó, entre outras, carregam profundas raízes históricas, simbólicas e espirituais. No entanto, sua origem ligada aos povos historicamente marginalizados, essas danças muitas vezes enfrentam estigmas social, desvalorização cultural, frequentemente vista como preconceito, como coisa de religião ou atrasados, apesar do seu valor histórico, espiritual e artístico. Também acontece a descaracterização, muitas vezes são folclorizadas para o turismo, perdendo sua essência. Vamos falar um pouco agora sobre os bailarinos do Amazonas. Embora se diferencie de seus ancestrais, que dançavam em preparação para a guerra, em celebrações ou em rituais sagrados. Os bailarinos amazonenses não escondem suas raízes e quão elas têm influenciado a forma com que executam sua arte. O grupo de dança do Amazonas é um grupo profissional de dança contemporânea criado em 1998 pelo governo do estado do Amazonas, através da Secretaria de Cultura, com o objetivo de compor os corpos artísticos do estado. Ele é reconhecido como referência em dança contemporânea no Amazonas e na região nordeste do país, com um repertório diversificado de 60 obras. Vamos mostrar um vídeo rapidamente, uma amostra desse grupo de dança aqui do Amazonas.
Saem da festança pra nunca mais voltar aqui. Há quem tenha visto moleque engraçado, com os pés descalços virados pra trás. Foge pelo mato sempre apressado, buscando um lugar pra sobreviver em paz. Então, vamos falar agora sobre os bailarinos do Amazonas. Aqui temos o Marcelo. O Marcelo Mourão Gomes, ele é nascido em Manaus, ele integra o American Ballet Theatre em Nova York desde 1997. Ele tornou-se bailarino principal em 2002 e consolidando-se nos palcos globais. Em 2004, doou suas sapatilhas ao acervo do Teatro Amazonas, um gesto simbólico que reforça sua ligação com a terra natal, apesar de viver hoje na Alemanha. Então, tudo que foi visto para combater esse estereótipo é essencial promover o respeito à diversidade. A dança é uma forma de arte universal, presente em todas as culturas, e cada estilo carrega histórias, identidades e sentimentos únicos. Valorizar diferentes expressões culturais e permitir que todos possam dançar, independentemente de gênero, cor, corpo ou origem. Promover essa abertura é também uma forma de resistência e afirmação de identidade e de construção de um mundo mais empático, onde a arte reflita a riqueza e de todas as vivências. Então, outra forma de desconstruir estereótipos é por meio da educação. Professores e coreógrafos têm um papel fundamental ao criar espaços acolhedores e abertos à diversidade. Eles podem incentivar seus alunos a explorarem diferentes estilos de arte, quebrando padrões impostos e refletirem criticamente sobre o que veem nas mídias e rede social, tornando a dança mais inclusiva. Então, tivemos vários assuntos a abordar, por isso que a nossa aula foi um pouco mais rápida. Então, assim terminamos a nossa primeira revisão.